Toda hora a gente ouve falar em panqueca proteica, mingau proteico, bolo de caneca proteico, whey protein e por aí vai, né? As proteínas estão presentes em todas as células do nosso organismo e têm um papel fundamental na construção dos órgãos, sabia? Dos tecidos, na produção de anticorpos, hormônios, na formação das unhas, do cabelo, da pele. E além de serem essenciais para a formação dos músculos, elas também prolongam a sensação de saciedade. É fato, né, gente? Não dá para viver sem a proteína, mas parece que a dona proteína virou modinha ultimamente. Para além desse hype, o que a gente precisa saber afinal sobre o consumo desse nutriente? No episódio de hoje, vamos explicar quais são as melhores fontes animais e vegetais de proteína, revelar alguns mitos e entender quando a suplementação se torna uma necessidade na dieta. A gente também vai descobrir qual é a real necessidade da proteína no dia a dia. E quem bate um papo comigo é a nutricionista Tânia Rodrigues, especializada em nutrição esportiva. Aqui quem fala é Michele Loreto. Simbora, que o podcast do Bem-Estar está no ar com informação úteis sobre saúde. Olá, Tânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Michele, que delícia conversar com você. Obrigada, tá tudo ótimo. E você? Tudo jóia, com muitas dúvidas, muitas perguntas aqui que eu acho que vão interessar todo mundo. Olha só, em primeiro Hum, lugar, para a gente começar aqui, né? Quais são as melhores fontes de proteína? as melhores fontes, se a gente avaliar como qualidade, ou seja, quantidade e qualidade de aminoácidos, que são os componentes da formação de uma proteína, são as de origem animal, porque elas são completas com todos os aminoácidos, que, inclusive aqueles que o nosso corpo não produz, que são chamados de essenciais. Mas proteínas vegetais também são boas e elas se completam. Então, a gente tem com melhor qualidade e quantidade as de origem animal, mas também podemos utilizar com boas composições, com misturas adequadas também as de vegetais. A proteína ela é muito importante para o nosso corpo, né, Tânia? Principalmente na formação das células. Sabe que 50% do peso molecular, ou seja, da formação das nossas células, é formado por proteína. Então, proteína é tudo: é pele, é sangue, é cabelo, é hormônio, é anticorpos, é mucosa. Toda a formação do corpo tem ali a proteína como a sua estrutura. A proteína é considerada como estrutural, mas também funcional, porque produz anticorpos, hormônios, como a gente já citou. Então, a gente precisa de proteína. E proteína a gente precisa ter na alimentação, porque a gente come uma fonte de proteína, essa proteína é quebrada na digestão, os aminoácidos que a compõem são absorvidos, vão para a corrente sanguínea, e no nosso corpo esses aminoácidos se recompõem, produzindo as proteínas que o nosso corpo precisa. Agora, quanto que o nosso corpo precisa de proteína, né? E eu queria saber se proteína demais em excesso faz mal. Boa pergunta, né? Porque, como você mesmo colocou na chamada, a gente tem hoje um assunto muito intenso sobre proteína e, às vezes, com uma ingestão inadequada, para baixo e para cima também. A necessidade de proteína, pelas pesquisas, por estudos populacionais que são acompanhados por muitos anos, que são chamados de recomendações diárias, diz que a gente precisa, em condições normais, sem muito esforço físico, aproximadamente 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, é uma recomendação individual. Quanto maior você é, mais proteína precisa. Quanto menor você for, menos proteína. É calculado pelo peso corporal. Se eu comer menos, a gente pode dificultar toda a função que a proteína tem. Então, eu posso ter algum problema na formação de anticorpos, eu posso ter algum componente que impeça a saúde da pele, a gente já vai sentir a falta de proteína também na saúde dos cabelos, a gente pode ter várias situações, perda de peso, inclusive com perda de massa muscular, várias situações e sintomas que mostram que você está ingerindo menos. Agora, já que é bom e necessário, eu preciso ingerir muito? Não, também. Essas recomendações, elas também chegam no nível máximo, ou seja, em condições de muito exercício, em que eu preciso de mais proteínas para recuperar rapidamente
a massa muscular, os músculos que são comprometidos num exercício muito intenso, essa necessidade pode chegar em até 2 gramas, 2,2 gramas por quilo de peso. Ou seja, em situações sem muito esforço, 1 grama. Com muito esforço, atletas, por exemplo, o dobro disso. Mais do que isso, eu não tenho nenhum benefício, muito pelo contrário. Posso comprometer o funcionamento intestinal, pode ter um problema digestório, pode causar refluxo, e se absorvida, a proteína, se ela for quebrada e absorvida, e eu tiver uma grande quantidade de aminoácidos na corrente sanguínea, eu posso comprometer os órgãos que são responsáveis por esse equilíbrio, ou seja, meu fígado e o rim. O fígado é a grande lixeira do nosso corpo para processar os lixinhos que são provocados, que são resultados do metabolismo dos nutrientes. E o rim é o filtro para jogar fora aquilo que o nosso corpo não precisa. Então, quanto mais lixinho eu produzir com excesso de proteína, mais eu vou sobrecarregar fígado e rim. Claro que isso é a longo prazo, as pessoas não sentem esse problema a curto prazo, mas é muito importante que se saiba que não é para comer mais do que precisa. Eu tenho muita coisa para te perguntar sobre atividade física e proteína, mas antes eu queria dar um geral, né? Uhum. Você estava falando da proteína de fonte animal, e aí eu queria saber, no caso do leite, sobre os leites vegetais, né? As bebidas vegetais, elas substituem os leites de origem animal em relação à proteína? Não, e a gente começa até pela classificação, sabe, Michele? Por exemplo, essas bebidas vegetais, elas não podem ser chamadas de leite. Leite são secreções de glândulas mamárias, né? Então, o leite vem da glândula mamária de fêmeas mamíferas, dos mamíferos. Então, essas bebidas que se produz por processamento de um grão em água, é uma bebida, como você bem descreveu. Bebidas vegetais não substituem o leite, porque a sua composição química é muito diferente. Por exemplo, se eu fizer uma bebida vegetal de aveia, eu vou ter predominantemente carboidrato nessa mistura. Se eu fizer uma bebida vegetal à base de castanha, eu vou ter predominantemente gordura e um pouco de proteína. E o leite de glândula mamária, o leite, como é o leite alimento, ele tem carboidrato, que é a lactose, proteína, que é a caseína, e também um pouco de proteína no soro, na parte aguada desse leite, e tem gordura. Estou falando de um leite integral. Então, esses 3 componentes, gordura, proteína e carboidrato, juntos e até numa quantidade equilibrada, a gente só tem no leite. Agora, claro que o mercado também produz bebidas vegetais enriquecidas de proteína, e aí elas se tornam proteicas, enriquecidas de vitaminas, e aí elas têm um valor nutricional adicionado, mas ela, na sua forma pura de produção, não substitui. E leite sem lactose tem a mesma quantidade de proteína? Tem sim. Sem lactose significa o seguinte: ninguém tirou nada de lá. A lactose é o carboidrato formado por duas moléculas de carboidrato simples, a galactose e a glicose. E a gente precisa no nosso intestino de uma enzima chamada lactase para quebrar essa molécula. Tem que dissociar essas duas moléculas para serem absorvidas. E quando a gente compra uma bebida sem lactose, significa que essa lactose natural do leite já foi quebrada por adição de uma enzima. Então, eles adicionam a enzima lactase para quebrar essa molécula de carboidrato e assim o nosso leite não vai ter mais a lactose, vai ter só a glicose separada da galactose. Quem faz uma dieta vegetariana, principalmente vegana, não consome, né, alimentos de origem animal. Aí eu queria saber se consome muito cogumelo, né? Eu tenho uma irmã que não come carne, ela come muito cogumelo. Cogumelo tem uma boa quantidade de proteína? Em quantidade, não, infelizmente, né? Cogumelo é uma delícia, todos os tipos, tem uma grande variedade, tem alguns benefícios associados à saúde, na sabedoria oriental em relação aos cogumelos, mas é do reino de fungos, não são vegetais e não são também proteínas de origem animal. Essa composição de proteína é boa, porém não em grande quantidade. O que eu quero dizer com isso? Em aproximadamente 100 gramas de cogumelos, eu tenho 1,
2, dependendo do tipo de cogumelo, eu posso chegar até no máximo 3,5, 4 gramas de proteína. Enquanto, só para a gente comparar, enquanto que se eu tiver em 100 gramas de ovo, eu tenho 14 gramas de proteína. Em 100 gramas de carne vermelha, eu posso ter até 25 gramas de proteína. Então, a quantidade de proteína presente no cogumelo é baixa, mas é saudável e deve ser incluída na alimentação, mas não como fonte de proteína. Não vai cobrir a necessidade de proteína. E aí, pensando nessas pessoas, né, que não consomem carne de origem, né, animal, quais são os alimentos que têm proteína e a gente não fala muito, nem imagina, mas que pode entrar ali numa dieta para quem não come carne? Bom, isso também é um fato que é uma tendência hoje, né? Se a gente pensar em sustentabilidade, pensar no planeta, pensar na saúde, na qualidade de vida, é uma tendência a gente colocar mais vegetais na nossa vida, né? Às vezes nem precisa ser um vegano, vegetariano, pode ser plant-based, ou seja, que coloque mais valores ali de vegetais no nosso corpo, no nosso prato, para que o nosso corpo se beneficie das vitaminas, das fibras, enfim. Então, todo mundo que tende a ser mais vegetariano e vegano, que são os mais restritos, precisam comer proteínas de origem vegetal e as melhores fontes são as classificadas como leguminosas, que são aqueles grãos que dão em vagem. A melhor fonte de proteína vegetal é soja, pensando em quantidade, pra você ter uma ideia, 100 gramas de grãos de soja secas tem mais de 35 gramas de proteína. Então, 1/3 da quantidade da soja é proteína. O feijão tem mais de 20 gramas de proteína para cada 100 gramas do grão. O grão de bico também, a lentilha também, todos eles têm mais de 20 gramas. Então, estes grãos precisam fazer parte da alimentação de um vegetariano vegano para que a gente tenha boa quantidade e fontes de proteína vegetal que atinjam a necessidade do organismo. Agora, uma curiosidade é que as sementes em geral têm muita proteína, né? A gente pode comer outras sementes também, sementes de abóbora, por exemplo, para adicionar proteína. Mas o cacau, que é a noz da fruta cacau, que faz o chocolate, também é uma ótima fonte de proteína. Tem uma grande quantidade de proteína nesses grãos, que podem chegar também acima de 20 gramas. Lógico que a gente está falando de 100 gramas e acho que ninguém come 100 gramas de cacau num dia, mas sempre que a gente pode adicionar essas fontes de proteína no dia a dia, deixando os pratos bastante diversificados em grãos, você aumenta a quantidade de proteína. Então, sementes, as famílias dos feijões, e se usar o cacau puro mesmo para fazer algumas preparações, bolo, mingaus, mesmo bebidas, você adiciona proteína na alimentação. O tofu também tem proteína? Tem, porque também é fonte como é derivado de soja, apesar de ser uma preparação que também tem uma quantidade de água grande, tem aproximadamente 7 gramas de proteína para cada 100. Bem parecido com o ovo. Um ovo também teria aproximadamente 7 gramas de proteína. Pão de forma tem proteína? Olha, essa é uma parte curiosa, né? As receitas de pão de forma tem em 100 gramas. Veja que 100 gramas significam mais ou menos 4 fatias, tá? A gente chega até 10 gramas de proteína, que é possível até de se ter no dia a dia, se a gente pensar em vegetariano. Se faz um sanduíche pela manhã e faz um sanduíche mais tarde, a gente teria a quantidade de proteína das fatias de pão. Porém, essa proteína ela pode vir também do ovo das preparações. Então, os veganos não se beneficiariam muito dessa composição de proteína, mas pão integral com receitas tradicionais tem também proteína. Em 4 fatias, a gente chega até 10 gramas. Olha só, isso eu nunca imaginei, hein? É, Como pão, achando que estou só comendo carboidrato, pois é. fibra quando tem, né? Não, tá Interessante. vendo? Tem mais um pouquinho de proteína para se somar. Muito interessante. E, Tânia, as proteínas são muito calóricas? Não, não, tem a mesma caloria de um carboidrato, 4 calorias por grama. Então, em calorias, não, a gente não tem que se preocupar, porém, se a gente falar de proteínas de origem animal, estão sempre associadas à gordura. Então, proteína animal são carnes, leite e derivados, ovos, e esses alimentos, naturalmente, na sua composição, têm gordura. Então, fontes de proteína de origem animal
tem um pouco mais de calorias, porque na sua composição naturalmente tem gordura. Além do que a gente ainda pode adicionar mais um pouco de gordura ali na preparação, e aí fica mais calórico. Na hora de treinar, né, fazer Uhum. uma musculação, fazer um exercício aeróbico, a proteína ela entra antes ou depois? De que forma, Tânia? Eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né. Nossa, que pergunta interessante, porque a gente vê exatamente esse comportamento quase obsessivo de levar uma proteína para a ingestão imediatamente após terminar um treino. E não há necessidade disso, né? A gente não recomenda a proteína pré-treino, porque não tem essa função energética imediata. Quem faz isso é o carboidrato que se disponibiliza rapidamente para os músculos em forma de energia, ali distribuindo glicose que vem dos carboidratos, mas as proteínas são construtoras, então, para a recuperação, elas são importantes. Então, a gente pensa em proteína pós-treino. Porém, isso é muito importante deixar claro que a gente não precisa ingerir logo após o treino. Eu preciso, na verdade, manter quantidades de aminoácidos que vieram da proteína em quantidades adequadas na minha corrente sanguínea o dia todo. Então, o ideal é eu distribuir a quantidade de proteína que eu preciso ao longo do dia, ter proteína em todas as refeições do meu dia. 4 ou 6 refeições, né? Pensando em 4, é o café da manhã, o almoço, um lanche à tarde e o jantar, por exemplo. Se eu tiver proteína em todas as refeições, estou mantendo a quantidade de aminoácidos que meu corpo precisa para recuperação, inclusive dos músculos pós-exercício. Agora, se depois do exercício bateu aquela fome, o que que seria bacana para comer? Combina qualquer coisa que tenha proteína, pode ser um sanduíche, se for perto do almoço ou do jantar, pode ser uma refeição que tenha frango, peixe, ovo, carne, mais uma batata, mais um arroz, um macarrãozinho à bolonhesa pode ser uma boa pedida até fácil de digerir com proteína e carboidrato, sempre combinações de carboidrato e proteína na refeição pós-treino, porque vai atuar na recuperação dos músculos. Aí estamos falando de treino, não posso deixar de te perguntar sobre o whey protein. Quando que a pessoa tem realmente que complementar com whey protein, que é aquele pozinho, né, de Aham. proteína que você faz um shake e toma? Ficou bem famoso, né, esse uso de whey protein. Sim. Então, para quem não, nunca usou, o whey é o nome que se dá à proteína que está na água, no soro do leite, ou seja, é fácil de identificar. Quando a gente compra um queijo fresco, que a embalagem está cheia de aguinha ali, do próprio queijo que vai saindo da produção do queijo ali, quando ele está curando, né, ficando mais durinho, aquela água é o soro do leite. Nessa água tem essa proteína chamada whey. E ficou muito famoso porque, na verdade, é uma proteína que antes, até antigamente, bem antigamente, nem se usava com muita frequência. Muitas vezes as fábricas de queijo jogavam fora esse soro rico em proteína e acabava virando até alimentação animal. E aí, na descoberta de ter proteína ali de boa qualidade, excelente qualidade, ela se compara a uma qualidade de aminoácidos de ovo, de leite materno, na sua composição ótima de aminoácidos, passou-se então a ser filtrado e passar a usar aquele pó como forma complementar de proteína. E aí, isso tem uma boa digestibilidade, passou a ter uma junção, uma conexão com o exercício, ganhar massa muscular, tomar whey, e acabou virando um pouco de moda atualmente. Há uma necessidade de usar whey, exatamente suplemento de whey, para recuperação de músculos ou aumentar a ingestão de proteína? Não, desde que sua alimentação seja adequada. Mas, como hoje em dia a gente tem tecnologia para ter um produto de bom sabor, de embalagens muito práticas, que são também mantidos fora de refrigeração, que é de fácil acesso e que é de fácil digestão e de fácil utilização no dia a dia, que se encaixa em qualquer refeição, pode ser utilizado. Mas veja, pode ser utilizado como parte da proteína que você precisa ao longo do dia. Eu não preciso colocar mais proteína do que eu tenho na minha ingestão alimentar natural, se tiver com a quantidade adequada. É uma escolha.
Seria uma ajuda, né. Isso. Eu passei recentemente por um processo de sarcopenia, porque depois da Hum, gravidez eu engordei muito, emagreci, aí acabei, né, não uhum. fazendo o exercício físico da maneira certa e, enfim, perdi muita massa magra. E acabei tendo que complementar com whey na minha dieta, enquanto eu estava nesse processo ali de fazer exercício e ter proteína, né. Nesses casos é muito importante, porque você nem sempre vai conseguir, né, de uma hora para outra, colocar essa quantidade de proteína que você está, assim, precisando muito, né. Isso eu acho que é bastante interessante de conversar, né? Porque a proteína demora muito para digerir. Então, quando você tem uma ingestão inadequada, você se acostuma com aquela digestão mais leve. E aí, se precisa aumentar a quantidade por necessidade, como foi seu caso, você nem consegue, né? Parece que não dá nem prazer comer mais carne, mais frango, mais Sim. ovo. E aí, essa bebida que é de fácil digestão, você pode variar sabores, você pode fazer sabores de fruta, você pode fazer com sabor de chocolate, enfim, esses sabores, ser mais geladinho, líquido, parece mais fácil mesmo de digerir, e assim você aumenta a quantidade quando necessário, tá certo? O whey, então, vem como uma opção, né. A gente não Isso, pode nem colocar ele lá no alto, nem demonizar, né. Ele é exatamente. uma opção. E É. aí, Tânia, em relação já que a gente entrou nessa história da sarcopenia, que é a perda de massa magra, né, os idosos, né, acabam perdendo muita massa magra Uhum. e precisam da proteína, né. E aí, os idosos, eles entram no grupo que devem sempre complementar com proteína? Eu acho que esse é o grupo que, sem pensar em exercício físico de alta intensidade, é o grupo que mais se beneficia, Michele, porque vai ser exatamente, vai ao encontro do que a gente acabou de falar, né? O idoso ele tem uma digestibilidade comprometida, porque os órgãos envelhecem também com o tempo. Alguns deles têm até a dentição comprometida também, por vários motivos. E a ingestão de carnes e de frango e alimentos que demoram mais para digerir passa a ser cada vez menos frequente ou em menor quantidade, porque não é tão mais bem aceito. Só que a necessidade de proteína continua. A gente tem naturalmente no processo de envelhecimento uma perda progressiva da massa magra, que é natural. Só que se a gente já sabe disso antes, se a gente faz exercício, se a gente tem uma adequação da ingestão de proteína na fase adulta, você pode automaticamente atrasar essa perda importante de massa muscular, atrasar a sarcopenia, o que é muito relevante para a pessoa idosa que tem uma vida autônoma, né? E a gente precisa de músculo para sentar, levantar coisas, carregar sacolas, descer escadas, subir escadas. Então, para nossa locomoção é muito importante manter a massa muscular preservada o máximo possível, né? Tanto em quantidade quanto ao longo da vida. Se Uhum. não há ingestão dessas proteínas por todos os processos digestórios que a gente já citou, essa bebida é uma ótima opção. Tem boa digestibilidade, como a gente falou, especialmente aqueles que não têm adoçantes, que não têm sabores artificiais, que poderiam causar um pouco de gases, são ótimos, por exemplo, para usar essas proteínas sem sabor numa preparação culinária. Eu posso fazer uma sopa, um caldo e adicionar essa proteína. Posso fazer um suco de frutas e adicionar essa proteína. É um pó bastante versátil, sem sabor, para a gente usar nas receitas e assim manter uma quantidade maior de proteína ao longo do dia. E em relação às crianças, precisam suplementar? Não. Quando a gente fala de suplementação, é bom a gente até dar uma olhada nos rótulos, que geralmente suplementos alimentares que são associados ao esporte, né, no caso de whey e outros suplementos, eles são indicados pela Anvisa para adultos, então está dizendo ali que é a partir de 19 anos. Isso não quer dizer que não possa ingerir. Então, de novo, uma avaliação individual. Crianças, no geral, precisam aprender a comer corretamente, ter uma variedade de alimentos nas suas refeições, conhecer todas as fontes alimentares, até para ter o seu hábito depois bem formado ao longo da vida adulta. Mas tem crianças, por exemplo, que são muito ativas, que fazem futebol de salão no clube, futebol de campo na escola, que joga tênis no fim de semana, que anda de bicicleta quando chega da escola, e a alimentação pode ficar um pouco comprometida com uma ingestão menor, especialmente numa fase
de crescimento, né? A gente tem na fase do crescimento e desenvolvimento alguns picos de estirão, que são crescimentos mais acelerados. E aí, sim, pode ser que a gente precise aumentar um pouco a ingestão de proteína e a gente poderia, sim, usar o suplemento. Mas é bom deixar bem claro que não é uma necessidade. É necessário que essa criança tenha uma ingestão alimentar variada e adequada. Um nutricionista, um médico vai saber se é Sim. preciso, né? Exatamente, exatamente. É sempre bom manter essas consultas, pode não ser tão frequentes, mas manter a consulta no pediatra e no nutricionista que possa avaliar se há necessidade de suplementar ou não. Tânia, você falou há pouco tempo, você estava falando, né, de leite, de onde tem proteína, e você falou do leite materno. Aí eu me lembrei de uma coisa. O leite materno é super importante, né? Eu fui mãe Tá. recentemente e sei disso. Tem proteína, tem aminoácidos, carboidrato, tem tudo. É a primeira vacina de um bebê, né? Tá. Só que ultimamente eu tenho visto nas redes sociais uma galera adulta tomando leite materno. Isso tem algum benefício? Não, nenhum benefício, né? Até porque a necessidade mesmo é lá para o bebê que não tem ainda o aparelho digestório para outros alimentos que não leite materno e que tem todos os componentes que ele precisa para crescer, desenvolver, enfim. Agora, para o adulto, a gente tem tanta variedade de alimentos, a gente pode buscar maiores fontes de proteína do que se tem no leite materno. O teor de água do leite materno é bastante alto também, porque é a hidratação do bebê. Então, a quantidade de proteína que se tem no leite materno para adulto é nada relevante, não tem a menor necessidade. Eu acho até um crime tirar o leite materno de um bebê. É. Tadinho. Tânia, você falou que a gente tem que ir distribuindo assim a proteína ao longo do dia, mas teria um horário específico que assim, poxa, esse horário é legal de comer proteína, sei lá, antes de dormir, logo ao acordar, tem algum sentido isso? Não, você sabe que tem até algumas pesquisas que mostram que, pensando mais no esporte, né, naquela de alto rendimento, de aumento de massa muscular, que mostram que ingerir a proteína em forma de suplemento, por exemplo, um whey, antes de dormir, diminuiria o tempo do jejum ali no sono, e isso facilitaria ou melhoraria a alimentação, a nutrição dos músculos, porque a gente manteria por mais tempo essa quantidade de proteína. Tirando essa situação de exercícios muito intensos de atletas de alto rendimento, não teria um melhor horário. O ideal mesmo é que a gente tenha essa combinação proteína e carboidratos. A absorção é melhorada e o carboidrato sozinho acaba aumentando o nível de insulina, que é hoje também um grande vilão para a perda de peso. Então, a melhor adequação seria juntar carboidrato e proteína em todas as refeições. E para a gente terminar, conta aqui, todo alimento precisa ser proteico? Não, não, é muito engraçado. A gente está encontrando coisas curiosas, aliás, até maravilhosas, né? O que a tecnologia consegue hoje com alimentos proteicos de todos os tipos, salgados, doces, mais secos, mais molhados, líquidos, sólidos, em corte. Olha, era incrível. Mas é muito mais pela praticidade, não tem nenhuma necessidade, não. A gente pode ainda manter as proteínas dos alimentos do nosso dia a dia, de um arroz com feijão, de uma carninha, ou aumenta mais o feijão se for vegetariano. Não tem necessidade de todos os alimentos serem proteicos, mas ajuda nessa conta que a gente estava dizendo que é necessário para manter as necessidades proteicas cobertas durante o dia. Essa conta que você falou, né? Para a gente imaginar assim, o que seria 1 grama de proteína por dia, assim, distribuindo nas refeições? Porque, por exemplo, eu sou péssima. Você falar 1 grama para mim, eu fico, quanto que Tá tem? bom. Não sei. Tá bom, olha só, se a gente colocar aqui nosso exemplo, um exemplo de 60 quilos, vamos pensar uma mulher com 60 quilos que precisaria de 60 gramas de proteína por dia. Se ela comer 100 gramas de frango, ela já tem 20. Se ela comer 100 gramas de carne numa próxima refeição, ela tem lá 25, a gente já está com 45. Se ela comer 2 ovos no café da manhã, ela tem mais 15. Eu estou fazendo conta de cabeça aqui, hein? 45 mais 15, 60. Batemos a proteína. Vamos repetir? No 2 café da manhã, ovos, 2 ovos, 100 gramas de frango e 100 100 gramas. gramas de carne.
Dá para fazer um No ovo almoço. no café da manhã, um no Isso, lanche, uma carne no almoço e outra no jantar. É isso. possível. E veja que ainda, né, se eu colocar uma aveia com banana, se eu colocar um arroz com feijão, se eu colocar um queijo num lanchinho à tarde, ainda vou aumentar essa proteína. Uhum, Então, veja que não é difícil atingir, por isso que a gente sempre reforça que o suplemento ele tem que ser avaliado. Agora, se a pessoa diz, nossa, não como carne de jeito nenhum, mas não é vegetariana, que eu não gosto, e aí eu como só um pedacinho de frango, que também estou enjoada de frango. Aí talvez essa pessoa precisasse de um suplemento, porque ela não colocou a quantidade ao longo do dia para chegar na necessidade. Mas não é difícil de chegar, né? uhum. E isso que você falou, né, ir distribuindo, não adianta também sentar no almoço e comer Uhum. outra proteína do dia. Nossa, exatamente. Até isso era interessante a gente falar. Num churrasco, por exemplo, em que se come conversando ali com os amigos, come uma quantidade muito maior do que naturalmente essa pessoa comeria no dia a dia. Ela tem uma digestão, inclusive, parece que está paralisada, né? Tem sempre aquela sensação de que você comeu demais, porque o excesso de proteína demora muito para sair do estômago, precisa de um processo de receber enzimas para quebrar aquela proteína para chegar no duodeno, que é o comecinho do intestino, para receber mais uma dose de enzima, para depois cair no meio do intestino delgado, que é onde absorve, bem quebradinho para absorver. Esse processo, com excesso de proteína, é muito demorado. Então, não adianta a gente colocar a proteína toda de uma vez só, porque talvez nem absorva toda a proteína. Tem que dividir. Tânia, acho que a gente falou muita coisa aqui sobre proteína, hein? Que legal, também acho. Muito bacana. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Bem-Estar, viu? Foi muito bacana. Ai, obrigada, eu que agradeço. Adorei também conversar com você. E olha, você que está ouvindo a gente, se você gostou desse podcast, já compartilha aí. Tem assunto novo do podcast do Bem-Estar, sobre saúde, qualidade de vida, toda quarta-feira. Você pode já acionar aí o sininho, porque aí você vai receber o recado de que, ó, tem um podcast novo do Bem-Estar e já vai poder ouvir. Também acompanha a gente nas redes sociais, @bem-estar, tudo junto, tá bom? E esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação da Dri Soderi, a nossa Adriana Soderi, e também edição de Guilherme Amatucci, direção da Karina Dorigo. Eu sou Michelle Loreto, vejo você na próxima, tá bom? Um cheiro, tchau!